Olá para você que está conosco no Rádio TV News Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre a importância da pós-graduação. Lembrando que Conversas Atuais também faz parte do podcast da Unifenas, Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e o entrevistado de hoje será o nosso professor Bruno Salles, pesquisador. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Everton. Prazer estar aqui com vocês. Léo Castro, diretor da Rádio Atenas FM. Novamente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando sobre assuntos interessantíssimos. E estou muito empolgado com mais uma vez, né, para poder tirar várias dúvidas aqui com o professor. Então vamos para mais um podcast, Everton. E conosco, Marco Antônio Bastos, representando a TV Alfenas. É um prazer recebê-los, Léo, professor, Everton, né? Vamos falar, Everton, dela, que é responsável por aprimorar o currículo profissional, atualizar conhecimento e ampliar a rede de contatos. Estes são alguns dos aspectos da pós-graduação, tema do nosso podcast de hoje. E certamente esta é uma forma de impulsionar carreiras e abrir muitas portas, não é mesmo, professor? Exatamente, é isso mesmo. Certamente, né, professor Bruno? Professor Bruno, para que vocês possam conhecê-lo um pouco melhor, o professor Bruno, ele é mestre e doutor em ciências farmacêuticas, pesquisador com várias publicações, é hoje, né, o nosso atual diretor de pesquisa e pós-graduação da Unifenas, é também membro do corpo editorial da revista científica da universidade e em 2022 foi considerado pelo Conselho Federal de Biomedicina como um dos biomédicos do ano. Esse é um breve currículo do professor Bruno. Professor Bruno, já tão jovem, já trilhando esta carreira, né, professor? Exato. Obrigado pelo jovem. Já estou com alguns cabelos brancos aqui, mas é uma carreira muito voltada para pesquisa e muito direcionada para pós-graduação. Então é sempre um prazer estar falando sobre pós-graduação, em especial pesquisa também. E por que é tão prazeroso falar sobre pós-graduação? Olha, Victor, eu costumo dizer que a sociedade ela tem uma diversidade de problemas, né? E é uma fala que eu uso sempre nas ocasiões, que a mente pensante da sociedade, ela é a universidade. Nós, como universidade, nós temos a obrigação de resolver os problemas da sociedade. E, felizmente, a forma de resolver problemas da sociedade, hoje nós tivemos um momento pandêmico recente no qual ficou evidente a importância da pesquisa, da pós-graduação, para resolver um problema tão grave como que nós vivenciamos a pandemia. Então, assim, a pós-graduação, por si, como um todo, ela tem essa capacidade, esse poder de estar resolvendo, solucionando, desenvolvendo a nossa sociedade, a nossa economia, nos mais diversos ramos. Então, para mim, como pesquisador, e tenho certeza que para muitos outros pesquisadores que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento, é sempre prazeroso falar de pós-graduação. Professor, existe sempre uma dúvida, né, das pessoas, o que é pós-graduação estrito sensu e pós-graduação lato sensu. Não sei se eu pronunciei certo, né, porque acredito que seja em latim, né? Então existe uma diferença nisso. Perfeito, existe. E é importante a gente destacar essa diferença, tá? A lato sensu com a estrito sensu, ela tem objetivos diferentes. Quando nós pensamos numa pós-graduação estrito sensu, nós estamos falando daquele profissional que ele busca, ele almeja ter no currículo dele o título de mestre, o título de doutor. E muitas vezes essa estrito sensu, vou dizer assim que lá atrás era assim, hoje já está mudando muito, eu vou explicar o porquê. Muitas vezes a estrito sensu ela era mais buscada pelos profissionais para que ele queria entrar na área acadêmica. Então, o profissional ele quer se tornar um docente de ensino superior. Então, obrigatoriamente, ele tinha que caminhar por uma estrito sensu, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que são os títulos que nós temos hoje no Brasil, que coloca para aquele profissional mestre em, doutor em, e assim vai. Por que eu estou dizendo que isso era almejado? Lá atrás, esse cenário está mudando muito. Porque quando nós olhamos o estrito sensu no Brasil, nós vamos perceber que a maioria dos programas estrito sensu no Brasil são programas nível acadêmico. São aqueles programas que vão formar profissionais justamente para a área acadêmica, professor. Só que esse perfil tem mudado. E nos últimos anos a CAPES tem demonstrado isso para a gente, que esse perfil tem mudado. Nós estamos tendo um aumento do número de programas profissionais,
mestrados e doutorados profissionais, que é um interesse do atual cenário nosso, porque o profissional ele não só forma para a área acadêmica, mas o profissional ele forma também para o mercado de trabalho. E esse é um grande diferencial dos mestrados e doutorados profissionais, né? Estamos falando da stricto sensu, mas eu ainda não consegui compreender muito bem. Se nós saímos dessa parte acadêmica, como o senhor disse, como eu, profissional, vou fazer o stricto sensu e aplicar isso no meu dia a dia profissional? Perfeito. O estrito sensu profissional, os programas profissionais, eles almejam não só desenvolver uma pesquisa que muitas vezes vai gerar um artigo e muitas vezes aquele artigo ele não sai daquele caminho e ele fica travado, ele não gera um produto. O profissional ele busca produto. Então existe um problema, esse problema vai ser resolvido com o desenvolvimento de um produto. E esse produto técnico pode ser aplicado no mercado de trabalho, que é o que os profissionais que vêm hoje para o mestrado e doutorado nível profissional, eles buscam. Então, geralmente são profissionais que já estão no mercado de trabalho, que eles têm um determinado problema dentro da área deles e que aquele problema vai ser resolvido, vai ser solucionado pelo desenvolvimento de uma pesquisa aplicada. E aí, isso traz para ele um retorno imediato financeiro, assim como um retorno tecnológico. Ele vai ser especialista, ele não vai ser nem mestre nem doutor, ele vai ser especialista, especializar-se em um determinado tópico, um determinado assunto. Então, se ele quer mudar de área, ele vai para uma especialização. Sim. Às vezes ele quer aumentar os rendimentos dele na empresa dele, na clínica dele, no negócio dele. E aí ele quer se especializar em estética, porque ele vai implementar isso no negócio dele. Então ele consegue, com uma lato sensu, já de imediato ter esse retorno técnico, científico, que ele consegue, ao mesmo fazer a pós-graduação, já conseguir ver esse retorno financeiro na empresa dele. Então existem as vantagens também. Perfeito. E aí, com relação às aulas também, a gente estava conversando informalmente, né? E é interessante também trazer esse ponto, que é um ponto que eu tinha uma dúvida gigantesca, né? O estrito sensu era necessariamente para quem queria ministrar aulas, né? Perfeito. E o lato sensu era para o profissional que queria se capacitar. Hoje a gente tem que o estrito sensu o profissional pode usar para se capacitar e o lato sensu a gente pode fazer essa inversão, então, para quem quer dar aula também, trazer o lato sensu, porque já que tá todo mundo, o profissional também está se capacitando pelo estrito sensu, o lato sensu pode ser trazido aqui para quem quer dar aula também, né, professor? Excelente. É uma ponderação muito interessante de se fazer. Tem como ministrar aula com uma especialização? Tem. O professor hoje que tem uma especialização, ele pode dar aula em ensino superior. Vamos por partes. O que uma universidade ela busca? Vamos falar da Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. O que a Unifenas busca? Qualidade no ensino. A qualidade no ensino está atrelada muito ao corpo docente. O corpo docente é a base do ensino, é quem vai passar o conhecimento para o aluno que está lá na sala de aula. Então, o que uma universidade sempre busca são profissionais capacitados. Óbvio, claro que o MEC avalia isso também, e nos indicadores MEC isso é muito avaliado pela titulação, se é mestre, se é doutor, se é especialista. Então, se você pegar um quadro docente de uma universidade, você vai perceber que a maioria dos docentes são mestres ou doutores. Por quê? Porque os indicadores do MEC exigem isso. Perfeito. Exigem isso. Não quer dizer que nós não possamos ter especialistas. E vamos ter, e temos. Mas a maioria dos docentes, eles têm título de mestre e doutor, e com o título de mestre e doutor para a área acadêmica, ela é vantajosa. Sim. Mas a especialização, ela tem inúmeras vantagens, dentre as quais para aquele cara que quer ganhar dinheiro rápido, que quer começar a alavancar o negócio dele, que quer mudar de carreira, que quer entrar no mercado de trabalho, a lato sensu, ela é o caminho para isso. Para resolver de imediato... É o caminho. É o caminho. E também o tempo de duração, óbvio que é diferente. Programa, né? Varia de programa para programa. Nós temos programas com 12 meses de pós-graduação, temos programas com 18, 24 meses, depende muito do programa. Temos programa com 4 anos, dependendo do programa também, uma pós-graduação mais robusta, mais encorpada, carga horária variando de 360, 1.000 horas, depende. Os da odontologia, bucomaxilofacial, que é uma pós-graduação para odontologia, que nós temos hoje no hospital, Alzira Velano, uma pós-graduação que tem um impacto enorme na comunidade, que inclusive, já deixo que já divulgo também, a pós-graduação que nós vamos lançar agora, tá novinha, saindo do forno agora, a odontologia hospitalar, que é uma demanda atual, que vai ser encabeçado pela professora Renata, que tem um know-how absurdo na odontologia hospitalar,
e nós vamos lançar, já está aberto, inclusive, o processo de inscrição para pós-graduação em odontologia hospitalar no site da pós-graduação, Unifenas Pós-Graduação, tem lá, odontologia hospitalar Alfenas, tá? Então nós vamos lançar agora aqui junto ao hospital. Então, assim, varia muito, né, a carga horária, dependendo da pós-graduação, de acordo com a pós. Né? Sim. Professor, e a pessoa, talvez seja uma dúvida de quem esteja nos assistindo, a pessoa precisa ter domínio em outra língua? Aí nós entramos assim, é um emaranhado que se dá nessa pergunta sua, que puxa muitas coisas. Por exemplo, eu tinha um professor na pós-graduação que ele dizia assim, ciência se faz em inglês. Nós não estamos desmerecendo as revistas, muito pelo contrário, nós temos revistas nacionais de excelente qualidade, a revista da Unifenas está alavancando muito, aumentou em muito a qualidade, estamos indexados em vários indexadores. Mas quando nós olhamos o contexto mundial, nós temos ainda muitas revistas internacionais que estão com alto impacto. E quando você faz uma pesquisa, qual é o objetivo dessa pesquisa sua? Publicá-la. Publicar. Com o número de pessoas, Quantas né? pessoas, né? As citações, os acessos, a disseminação do conhecimento, você quer isso. Então, assim, se nós olharmos um contexto, nós temos revistas nacionais de alto impacto, que têm uma visibilidade muito grande. Mas nós temos muitas revistas internacionais que têm esse destaque muito maior. A Nature, por exemplo, é uma das revistas mais conceituadas e badaladas do mundo. Então, todo mundo quer publicar, por exemplo, um artigo na Nature. Né? Mas, para isso, você vai precisar ter conhecimento de outros idiomas. Então, quando nós falamos de uma pós-graduação estrito sensu, que inclusive é obrigatório, tá? Você tem que ter um teste de proficiência em inglês comprovado. Então, alguma agência que comprove, algum certificado que comprove que você tem essa proficiência em inglês para você poder adentrar dentro do estrito sensu. A lato sensu não. A lato sensu, ela não exige essa comprovação em inglês, não há a necessidade de se ter essa comprovação. Professor, o senhor percebe que os alunos nossos da graduação, eles almejam a pós-graduação ou isso ainda deve ser muito bem trabalhado junto a esses jovens? É um caminho, Everton, que nós estamos trilhando, que hoje está ficando muito mais, de uma forma muito mais consciente para o profissional do que antigamente. Hoje, o que nós observamos é que eles estão procurando muito a lato sensu, porque são profissionais que já estão ansiosos, é uma geração que é muito ansiosa, né? Então, essa geração, ela quer graduar e começar a ganhar dinheiro. Eu não tiro a razão, dou total razão. Né? Você estuda 4, 5 anos, você quer almejar, né, uma melhoria de vida profissional, financeira. Então, esse grupo de alunos dessa geração, eles estão buscando isso. Mas nós temos ainda aqueles alunos que têm o sonho de atuar na área acadêmica, que vão para um mestrado acadêmico, e aqueles que já estão formando, já pensando num mestrado profissional, porque às vezes tem um negócio próprio, às vezes tem já uma possibilidade de emprego que vai necessitar desse desenvolvimento tecnológico, essa parceria com as empresas. Então, hoje, nós ainda estamos observando esse movimento de uma forma mais natural, mas há necessidade de enfatizarmos sempre. Porque se nós não enfatizarmos isso, o aluno, na hora que chegar no mercado de trabalho, ele vai ter dificuldade. Nós podemos dizer, talvez, que a pós-graduação ela é um diferencial, porque você tem ali um grande número de graduados, né? E a pós-graduação seria um patamar acima, um diferencial para esse mercado profissional mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. Traz total diferença para o currículo e para a colocação profissional dele. Até mesmo se você for prestar um concurso público, tá lá, prova de títulos. Perfeitamente. Então, assim, quanto mais você tiver, melhor para você. Sim, até a carga salarial lá internamente, quanto mais titulação você tiver, maior é. Até na iniciativa privada hoje existe esse incentivo. Nós poderíamos falar sobre isso, professor. Exatamente. O senhor que tem uma experiência nessa área, quais os diferenciais que a pós-graduação traz para o profissional? Olha, uma delas é essa que nós estamos comentando. A faixa salarial, ela aumenta. Então, por exemplo, concurso público, se você pegar os editais de concurso público, um profissional que tem um título de doutor, o salário dele praticamente dobra. Né? Para os concursos públicos municipais, muitas vezes a titulação de especialista já joga o salário dele lá para cima. Então, assim, para aquele que já está colocado no mercado de trabalho, ou que almeja um concurso, um processo seletivo, a titulação vai pesar muito, inclusive no processo seletivo. Se você olhar os principais editais, você vai ver que a titulação ela é critério que aumenta a pontuação e joga a pontuação para cima.
Então, o profissional que tem uma pós-graduação, seja lato ou estrito, isso vai colocar ele num patamar acima. Ele já começa a nivelar por ali. Quem não tem, tá fora. Tá fora. Então, assim, é uma necessidade do mercado, né? E fora a parte financeira para ele próprio, se ele tiver um negócio próprio. Né? Então, isso aí hoje é inevitável. Hoje você é diretor de pesquisa e pós-graduação, mas é um pesquisador e graduado em biomedicina. Quais foram os desafios que você enfrentou para galgar essa pós-graduação? Ô Everton, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na minha vida em tudo. Eu lembro que quando eu me conheci por gente, eu brinco muito sobre isso, né? Adolescente, em terceiro ano de colegial, eu vi meus colegas da rua indo apanhar café e final de semana eles estavam cheios de dinheiro no bolso. E eu queria. Falei, pô, vocês têm dinheiro no bolso, eu também quero. Só que a minha falecida avó, ela sempre brincou comigo assim, você vai estudar. Você vai estudar. Não quero você fazer nada. E assim foi. E assim foi. E quando eu almejei uma graduação, eu queria fazer ciência da computação. Queria fazer ciência, fiz o vestibular aqui na Unifenas, inclusive passei, mas não tinha na época condição de pagar. E a porta abriu para eu fazer ciências biológicas. Fui fazer ciências biológicas, não sabia nem o que era. Tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver. O cara queria fazer ciência da computação, abre-se uma porta em ciências Nada biológicas. a ver. Fui fazer. Fiz 6 meses. Pensa num período da minha vida que eu me arrependi amargamente. Que eu Todo vi que dia tanto- vinha pensando o que eu tô fazendo, o que eu tô Exato. fazendo, o que eu tô fazendo. Exato, eu vi que tanto de inseto, que tanto de bicho. Falei, gente, isso não é pra mim, cara. Nada contra. Sim, que quem gosta, mas não é gosta, pra né? mim. E eu ficava naquilo, gente, será que vai ser assim? Eu tinha dificuldade nas disciplinas, né? Entomologia da vida, uma disciplina que eu não conseguia entrar na minha cabeça. Mas tudo bem. Aí abriu uma oportunidade. O curso novo, abriu um curso de biomedicina, não tinha nem ideia do que era biomedicina, estava lá no começo de 2000. Se bem que a biomedicina era um curso mais antigo, mas ela veio a se destacar nos últimos anos, recentemente. Mas quando abriu biomedicina, eu falei, não sei nem o que é. Mas houve a possibilidade da turma inteira migrar para biomedicina. Eu falei, vamos embora. Tá indo todo mundo, então eu vou junto também. E fui. Aí Mais eu me uma vez, encontrei. caiu de paraquedas. Caí de paraquedas, mais uma vez. A porta abriu, eu entrei, abracei. Entrei. Quando foi no segundo período de graduação, meu pai ele sempre me pressionava para fazer pesquisa. Porque meu pai ele é médico veterinário, formou aqui na Unifenas, e ele sempre me apertava. Você tem que fazer pesquisa. E me obrigou, praticamente, a correr atrás de possíveis pesquisadores. Eu saí mandando e-mail para todo mundo. Mandei e-mail para todo quanto é professor que eu vi, eu mandei e-mail. E aí, uma professora, que foi minha orientadora, a professora Fernanda Borges, ela aceitou me orientar. Isso nós estamos falando de iniciação De iniciação científica na graduação. quando começou todo o Uhum. processo que vai levar à pós-graduação, Sim. que tem um impacto importante demais A da iniciação. conta, viu? Nessa trajetória. E eu fui, tinha nem ideia que eu ia fazer, Everton, mais uma vez. E aí eu comecei. Da iniciação, eu fiquei a graduação inteira com bolsa de iniciação científica. Depois da iniciação, eu graduei e um mês depois entrei no mestrado. Fiz o meu mestrado, que foi a porta que se abriu também na época. Fui, abracei, fiz o mestrado. Uma semana depois de defender o mestrado, eu fiz o processo seletivo para o doutorado. E passei também no doutorado, tudo com bolsa. Passei em primeiro lugar no mestrado, depois passei no doutorado, tudo com bolsa. E a bolsa, antigamente, era escassa, era 3, 4 bolsas que você Mais tinha difícil aí. de conseguir, Era muito né? mais difícil. Hoje nós temos 31 bolsa disponível nos programas de pós-graduação na Unifenas para os alunos. E antigamente era uma concorrência 1 para 10, 1 para 20, que era difícil conseguir uma bolsa. E aí fui para o doutorado. E no doutorado, fiz meu doutorado, desenvolvi minhas pesquisas. E foi justamente a biomedicina, justamente o mestrado, justamente o doutorado que me abriu as portas aqui na Unifenas. E aqui eu estou, que me acolheu tão bem desde 2017, que eu costumo dizer que a Unifenas ela é a minha segunda casa, né? A minha primeira casa e a minha segunda casa. E hoje eu posso dizer que até a minha primeira casa, né? Sim. Porque tudo que eu tenho hoje é Unifenas, graças a Unifenas. Vamos ser bem sinceros, tudo que eu tenho é graças a Unifenas. Então a pesquisa ela foi abrindo essas portas para mim. E aí hoje à frente da diretoria de pesquisa e pós-graduação por toda a minha trajetória dentro da pesquisa, que me foi me dada então a oportunidade pela nossa reitoria e pró-reitoria para estar assumindo esse grande desafio que é a pós-graduação, e aqui estou hoje. Quando você fala de desafio, o Marco Antônio falou, o desafio do idioma.
né? Além do desafio do idioma, quais são os outros desafios que um aluno de graduação vai enfrentar ao procurar uma pós? Ô Everton, qual que é o papel do professor? Vamos responder a tua pergunta fazendo uma outra, para a gente refletir um pouco. O papel do professor, ele é ser um facilitador. Quando o aluno entra na graduação, ele é um aluno que depende muito do professor. Natural. Isso é natural do aluno da graduação. Só que ao longo da graduação dele, o professor prepara ele para que ele possa ser sozinho. Porque o mundo é assim lá fora. É. E quando ele vem para a pós-graduação, ele tem que entender isso. Na pós-graduação, Depende dele. depende dele. Depende dele. Não depende de mais ninguém. O professor não vai pegar na mão dele e vai para a bancada com ele, fazer o experimento com ele. O professor não vai ficar cobrando ele que ele tem aula sábado da pós-graduação Lato Sensu. Depende dele. Então, o grande desafio que eu vejo hoje para o aluno que vai para a pós-graduação é ele ter esse entendimento, que é muito mais dependente dele do que do professor. E ele tem que ser preparado na graduação, e nós tentamos preparar esse aluno, ou melhor, preparamos esse aluno para isso, para que quando ele sai da graduação ele tenha esse discernimento de que na pós-graduação já é mercado de trabalho. Olha só. Já é Sim. mercado de trabalho. Sim, o projeto de pesquisa, a iniciação científica, como mesmo o Everton disse, né, tá lá na graduação. Aquela pesquisa que você faz lá na pós, ela difere muito dessa iniciação científica? Como que é feita essa pesquisa? Existem métodos diferentes? Depois, lá no final, na hora de apresentar, segue também as normas da BNT, né? Que é as famosas normas, né? Que todo mundo adora. Terror toda Depois todos. Isso é Difere muito. Ó, é uma pergunta muito interessante também. É tão bom termos possibilidade de testar, de experimentar e conseguir nos adaptarmos ao longo da vida. A graduação, a iniciação é isso. A iniciação possibilita o aluno testar. Ele pode fazer uma iniciação científica numa área e testar se é aquilo que ele gosta, experimentar. Ele não gostou, ele tem tempo para mudar para outra área. Ele não gostou, ele tem tempo para mudar para outra área. Se ele gostou tanto, ele pode seguir com uma educação continuada. Aí aquela linha de pesquisa que ele vem da graduação, da iniciação, ele pode aplicar no mestrado, doutorado. É um projeto grande que ele vem desenvolvendo, que vai ser complementado com o projeto do mestrado, que pode ser complementado com o projeto de doutorado. E hoje a Unifenas, como que está esse processo de pós-graduação da Unifenas? Hoje nós estamos com 4 programas de mestrado, estrito sensu, 2 programas de doutorado, um programa na área da medicina, que roda em BH, que é o programa de ensino em saúde de Belo Horizonte, que é um programa que tem crescido em muita demanda. E nós temos os programas de Alfenas, que são os programas de doutorado, que são rodados aqui em Alfenas, dentro da área da veterinária e a área da agronomia, que são os programas de mestrado e programas de doutorado, em sustentabilidade, doutorado em sustentabilidade ambiental, doutorado em reprodução, sanidade e bem-estar, os programas de mestrado em sistema de produção, reprodução também, e o ciência animal, que são os mestrados que aqui nós temos. E além da estrito sensu, nós temos um portfólio de 23 cursos de especialização na área da saúde, odontologia, biomedicina, farmácia, psicologia. Vamos entrar para 2025 com as Lato Sensu também na área da agronomia. E a pós-médica, que é uma novidade para a Unifenas, que entra com 4 cursos de pós-graduação médica, psiquiatria, perícia médica, transformação digital. Então, são cursos que vêm para a pós-graduação médica e vamos abrir também outros, viu? Da pós-médica, que está também com inscrição aberta para as turmas agora de 2024/2. Então, a Unifenas hoje ela está com um portfólio bem variado, um portfólio muito bem estruturado, com um corpo docente dos mais diversos profissionais que dentro dos seus respectivos conselhos, seja medicina, seja odontologia, seja biomedicina, tem uma importância grande esse profissional que vai encabeçar esses cursos nossos, dentro dos próprios conselhos, o que traz para nós uma qualidade nesses cursos. Nós falamos muito da área de saúde porque é um dos pilares da Unifenas, mas há outras áreas também de especializações ofertadas pela Unifenas. Perfeitamente. A área do direito nós vamos abrir agora para 25, a área da agronomia, do agronegócio, nós também já estamos com o projeto sendo estruturado para 2025, corre o risco até de abrirmos agora em 2024, mas já estamos com o processo estruturado, então todas as áreas, a área da educação, o Divinópolis, como é que eu esqueço? O povo de Divinópolis vai me bater. O Divinópolis nós temos um portfólio enorme da área de educação, a professora Carla Matos está lá, ela está fazendo um trabalho magnífico à frente das Lato Sensu da área de educação, um portfólio absurdamente enorme. A professora Ana Abreu também com os cursos da fisioterapia, da
da biomedicina estética, dermatofuncional, estética cosmética. Então, assim, portfólio que foca muito na saúde, que é uma demanda que a gente tem, e um portfólio que a gente está fazendo também, tanto na área da educação, área do direito, área da administração e o agronegócio também. Quando Então, o senhor fala da excelência do corpo docente, também lembrar da estrutura, né? Que a gente tem a estrutura também, que são poucas que tem, né? Não é à toa que a Unifenas é a melhor de Minas, Universidade né? E uma das melhores do Brasil. olha, qual universidade tem um hospital à disposição para o aluno fazer uma especialização em odontologia hospitalar? Tem um hospital aqui, tá? Então, os futuros dentistas que estão nos ouvindo, aproveitem a oportunidade. Sim. Você tem um baita curso de odontologia hospitalar que vai ser encabeçado por representante técnico do conselho, professora Renata, da área de odontologia hospitalar, com um corpo docente muito bem selecionado por ela, um crivo muito bem feito por ela, com a estrutura do hospitalar que nós temos, Que fenomenal. bucomaxilo, que já vem rodando há um tempo, tem um impacto absurdo. Implantodontia, que nós vamos abrir também. Olha, não se esqueça, implantodontia, o Marcelo me mata. Implantodontia, que também nós vamos ofertar. Está sendo ofertado, na verdade. Então, um portfólio muito recheado, com um corpo docente, que é o corpo docente selecionado a dedo. E como que está o processo de internacionalização da Unifenas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A internacionalização, ela tá bombando. Nós temos hoje convênios com diversas universidades do exterior, dos Estados Unidos, New Jersey, Beira Rio, de Portugal. Mandamos 2 alunos agora da pós-graduação, doutorado, para o exterior, tá? Para a Universidade do Kansas, Universidade de Beira Rio, para desenvolver projetos relevantes lá nessas universidades e trazer um retorno para nós, como também nós estamos recebendo em BH, o professor Zé Ferreira está à frente do projeto de internacionalização, está recebendo em BH uma comitiva de pesquisadores norte-americanos que irão desenvolver um projeto na região de Brumadinho para análise de metais pesados da região, como também atenção primária às famílias que ali vivenciam. Então, assim, a internacionalização hoje ela está sendo feita de uma forma muito mais imersiva. Alunos da graduação estão indo para o exterior, alunos do exterior estão vindo fazer esse intercâmbio, alunos da pós-graduação estão indo para o exterior fazer esse intercâmbio para ter essa troca. Eu acho que o mais importante é viver experiências. E o que nós queremos com as pós-graduação da Unifenas é que o aluno ele tenha uma experiência. Não seja simplesmente um produto que ele vai comprar, é uma experiência que ele vai ter que transforma a vida dele. Que transforma a vida dele. Já é o slogan da Unifenas, transformando vidas, né? Transformando vidas. Transformando vidas. Aí, inclusive, eu já estava pensando nessa última pergunta, que já estamos terminando, infelizmente. Nosso tempo sempre é algo... Passa, um bate-papo Esse é o problema do bate-papo, a gente pode alargar. Isso. E quando a gente tem aquela sensação, temos que finalizar. E o Marco falou de transformar, e eu ia... Esta última pergunta seria justamente nesse sentido, professor. O professor Edson, fundador da Unifenas, sempre falava, né, que a educação transforma vidas. Ele próprio teve a sua vida transformada pela educação. Se a graduação transforma vidas, que dirá da pós-graduação? A pós-graduação ela transforma muito mais. Eu acho que a pós-graduação ela consegue reconstruir um profissional. Ela consegue dar um novo sentido, um novo rumo para aquele profissional que muitas vezes ele não está feliz na forma que ele está ou ele quer ainda ficar melhor perante o que ele está. Então a pós-graduação ela transforma, ela reconstrói, ela renova um profissional. Léo? Perfeito. Então, agradecer, né, também pelo papo que foi super esclarecedor, que vou buscar também as pós-graduações aqui da Unifenas, que tenho interesse em fazer o mestrado, vou ver sobre a especialização também, porque eu faço parte da geração ansiosa, então eu vou estudar um pouco mais e agradecer, foi tudo muito claro, consegui visualizar muito bem o estrito sensu e o lato sensu também, e também consegui enxergar melhor ainda a estrutura que a Unifenas tem a oferecer para os alunos de pós-graduação. Mas é isso. Marco Antônio? Conhecimento não ocupa espaço, né, Léo? Exatamente, sempre Quanto cabe mais. Estudar, sempre cabe mais. Professor, foi um prazer. Léo, foi um prazer. Está à disposição para os alunos, quando voltarem, para vir, né, bater um papo conosco. Estão em Portugal, nos Estados Unidos. Nos compartilhar das experiências vividas. Né? Isso é muito interessante para nós, muito nos interessa. Foi um prazer recebê-lo.
né? Redes sociais? Redes sociais, as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato, @TV Alfenas, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Deixe lá sua dúvida, sua sugestão e encaminharemos ao professor, né? E fica de portas abertas, né, para novos assuntos, novas oportunidades, né? Professor Bruno, como um apaixonado pela pesquisa, qual a sua mensagem final? Não parem de buscar o conhecimento. Conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. A partir do momento que o aluno ele para de buscar o conhecimento, ele morre profissionalmente. Então não para. Não para. Esse é o Então, recado essa é a que eu deixo. dica, né, pessoal? Então, não vamos deixar que o conhecimento morra. Vamos buscar sempre nos aprimorar. Até o próximo podcast. Obrigado, pessoal.